Ouro, o metal precioso mais famoso do mundo e provavelmente o mais cobiçado. Quem entre nós não gostaria de colocar as mãos em um par de joias de ouro de verdade ou até mesmo numa barra inteira de ouro? Aliás, como são feitas essas lindas barras? Por que elas são incomuns e quais são suas características? Vamos descobrir. Esse é o Infinito e nesse episódio vou mostrar o processo de fabricação das barras de ouro mais caras do mundo e contar muitas coisas interessantes sobre esse metal amarelo. Vamos nessa! Barras de ouro. A matéria-prima das barras de ouro é sucata de joias, assim como joias descartadas e fora de moda. A sucata de ouro é carregada em fornos de fusão especiais, onde é levada sob a influência de alta temperatura a uma massa líquida homogênea, que é então moldada em moldes para produzir barras de ouro. O material que vai para a fundição é chamado de carga do forno. A carga do forno está necessariamente sujeita a processamento. Resíduos e sucatas de metais preciosos são purificados e só então vão para a fundição. Os metais preciosos são fundidos em um forno de indução com um cadinho de grafite. A carga do forno é carregada no cadinho, que é o recipiente refratário da fundição. Lá, o metal é derretido. O cadinho é aquecido antes de carregá-lo com metal, e o fluxo é despejado no fundo do cadinho aquecido. É uma substância para abrasagem. Em seguida, a carga do forno é carregada no cadinho e a temperatura desejada é ajustada. Depois que a carga do forno é fundida, a massa fundida é coberta com uma pequena quantidade de fluxo fresco e agitada. Sem diminuir a temperatura de aquecimento, a massa fundida é deixada em repouso, de modo que o fluxo pode retirar os óxidos e impurezas desnecessários. Na mesma fase, o desoxidante é adicionado à mistura. Durante o derretimento, o ouro derretido é aquecido a cerca de 1200 graus Celsius. Isso é o suficiente para derreter o ouro, porque seu ponto de fusão é menor, 1064 graus Celsius. Os moldes de fundição são usados para fundir as barras. São barras de metal com ranhuras no formato da futura barra. Os moldes de fundição são calcinados a uma temperatura de 500 a 550 graus Celsius, com lubrificantes tecnológicos. O lubrificante garante boa qualidade das barras, o que é o bom espalhamento do fundido na célula. Em essência, todo o processo de produção das barras de ouro é semelhante ao modo como uma dona de casa faz biscoitos na cozinha em formas. Assim como as formas de biscoito, os moldes de fundição, ou seja, os moldes da barra de ouro, devem primeiro ser aquecidos e depois lubrificados com um pó tecnológico de grafite. Dessa forma, o ouro não queimará e a barra ficará linda. Quando o fundido está pronto, o metal é finalmente derramado. Ela é despejada através da calha de vazamento do cadinho nos moldes de fundição e após a cristalização e envelhecimento completos, a barra é removida. O ouro derretido é viscoso e derramável, parecendo gelatina. No entanto, solidifica muito rapidamente, pois leva apenas alguns segundos para cristalizar. Os trabalhadores então retiram a barra e a mergulham em água fria. A barra de ouro está quase pronta. Restam apenas alguns detalhes. Primeiro, uma pequena amostra é levada ao laboratório químico da fábrica. Esse é um tipo de controle de qualidade para garantir que a barra seja excelente. Se o ouro não for puro o suficiente, a barra é refundida e todo o procedimento é refeito. Se a barra for bonita e pura e atender a todos os padrões, ela recebe seu próprio número. A marca e o nome do fabricante são estampadas nela. Depois disso, a barra certificada com todos os documentos pode ser enviada ao banco. A propósito, você sabia que uma barra de ouro padrão não é leve? Apesar de seu pequeno tamanho, seu peso varia de 11 a 3,3 quilos. Então não acredite nos filmes, onde ladrões enchem suas malas e mochilas com dezenas de barras depois de roubar algum banco. Você não vai conseguir chegar longe com essa carga. Pelo menos é bom que as joias de ouro não sejam tão pesadas. Mas como são feitas? Fique ligado para descobrir, porque tem muita coisa interessante chegando. Primeiro vamos olhar para os anéis. Um anel é uma das joias mais populares e antigas do mundo, mas como exatamente são feitos os anéis de ouro? O processo é bem interessante. Tudo começa com um esboço. Designers esboçam um modelo das futuras joias. Nessa fase, determina-se de uma só vez o ensaio e o tipo de metal, bem como a presença de inserções preciosas ou semi-preciosas, gravuras e outras técnicas decorativas. O designer desenha um esboço de todos os ângulos e depois é aprovado pelo joalheiro. Eles avaliam se será possível fazer esse anel e corrigem o design se for necessário. Em seguida, é feito um modelo 3D da peça. Isso é necessário para fazer os ajustes finais no tamanho da peça, na localização de elementos decorativos e inserções. Após a aprovação final do modelo, é recriada uma cópia exata em cera do anel que servirá de molde para a fundição da liga. Terminadas as etapas preparatórias, inicia-se a preparação da fundição. Um mestre enfia várias dúzias de moldes de cera em uma haste especial, que no futuro se tornará anéis de ouro de diferentes desenhos. Isso é feito para economizar tempo e recursos, porque ao mesmo tempo você pode obter de 10 a 30 elencos completos. A vara com moldes é coberta com uma camada de barro e assada em alta temperatura. Depois disso, o artesão derrete a cera dos moldes, obtendo moldes ocos. Em seguida, os moldes são preenchidos com uma liga. Para esse fim, são utilizadas ligas de ouro puro, ligas auxiliares, cuja composição depende da cor e do ensaio do metal precioso. Metais fundidos cuidadosamente misturados são despejados nos moldes de argila, preenchendo todo o espaço vazio. Depois que o metal endurecer completamente, a base está pronta.
Em seguida, o mestre limpa a argila do metal solidificado sob um grande fluxo de água corrente. Assim, temos uma haste com anéis rosqueados nela, e os anéis são removidos com tesouras especiais. Depois disso, o mestre conecta todos os elementos decorativos da joia em uma composição. Por fim, a joia é polida, e essa é a etapa final da produção. Nessa fase, o anel finalmente se torna uma peça de joalheria. Quando tudo estiver concluído, o anel é submetido à avaliação e controle de qualidade e recebe uma marca estadual. Também na fase final, o anel pode ser incrustado com pedras preciosas. Agora, o anel de ouro irá encantar seu dono por muitos anos, com uma bela aparência e um brilho lindo. O processo de criação de correntes de ouro não é menos interessante. Em sua forma pura, o metal precioso é muito macio e não é adequado para fazer joias. Então, ligas de ouro com prata, cobre e zinco são usadas para criar correntes de ouro, assim como anéis de ouro. Isso torna a corrente mais forte e aumenta a durabilidade do produto. Em primeiro lugar, todos os metais são fundidos e misturados. Depois endurecidos, formam uma haste de ouro com um diâmetro de cerca de 10 milímetros, que é 1 centímetro. Parece que isso é suficiente para uma corrente, mas na verdade essa base ainda não é fina o suficiente para a produção delas. Então, os fabricantes reduzem seu diâmetro para 0,15 milímetros com máquinas especiais. Em alta velocidade, a haste de ouro é puxada através de bicos de diamante estreitos, fazendo com que a fibra metálica fique muito mais fina. O fio de ouro mais fino é então submetido a um tratamento térmico, que o torna mais maleável. E aí vem o processo mais importante, que é a tecelagem do molde. É nessa fase que a futura corrente toma sua aparência. A tecelagem da corrente é feita por máquinas especiais, cada uma das quais cria um tipo particular de tecelagem, da corrente de âncora à corrente de freio. A haste de ouro é passada através de um dispositivo mecânico que tece um belo padrão de seus fragmentos, conectando os elos acabados. O dispositivo é capaz de criar uma corrente de 600 elos em 1 minuto. Após a conclusão dessa fase, o produto é coberto com um pó especial de ouro. A corrente é colocada em um forno aquecido a 900 graus, onde o pó derrete e torna cada peça de joalheria monolítica. A corrente de ouro é então cortada em segmentos e polida com uma máquina de polimento diamantada. O próximo passo na fabricação de joias é prender o fecho. O último passo na criação de uma corrente de ouro é a limpeza da joia em uma solução química contendo ródio. Dá um brilho extra e previne as reações alérgicas à composição da liga de ouro. Feito! Agora as correntes podem ser enviadas para os salões e lojas de joias. E finalmente quero compartilhar alguns fatos interessantes sobre o ouro que certamente vão te impressionar. Como a Terra estava em um estado fundido imediatamente após sua origem, quase todo o ouro atualmente na Terra está em seu núcleo. Os cientistas afirmam que o núcleo do nosso planeta contém 5 vezes mais ouro do que há em todas as reservas conhecidas e acessíveis ao homem. Se esse ouro cobrisse a superfície do planeta, a camada teria meio metro de espessura. A maior pepita de ouro foi encontrada em 1872 na Austrália. A coleção Holtermann, como era chamada, tinha 144 centímetros de comprimento, 66 centímetros de largura e 10 centímetros de espessura. Pesava 285 quilos, dos quais 83,2 quilos eram de ouro puro. O ouro é um material incrivelmente maleável, tanto que pode ser usado para forjar folhas translúcidas de até 100 nanômetros ou fios para costura. Apesar da abundância de barras e produtos de ouro, não há muito ouro no mundo. As atuais reservas globais de ouro são estimadas em cerca de 32 mil a 34 mil toneladas. Se você derreter todo o ouro do mundo e fizer dele um cubo, seu lado teria cerca de 12 metros. Portanto, o ouro pode ser corretamente chamado de metal mais raro e precioso do mundo. Isso é tudo, pessoal. Qual é o metal precioso que você mais gosta? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.